Oi pessoal, tudo bem? Sei que não é a melhor circunstância para que nós possamos nos encontrar, mas eu acho que é um jeito um pouquinho mais interativo de poder ajudá-los a resolver aqueles exercícios que eu dei na aula passada. Então, a gente montou assim, eu e minha filha, um pequeno cenário aqui improvisado. A gente tá com a luz apagada de cima porque tava dando reflexo, então só para vocês entenderem porque que tá meio no escuro. A gente colocou uma luminária aqui pra nos ajudar com a projeção do quadro, tá certo? Então, o que eu quero explicar hoje para vocês são as regras de acentuação que nós iniciamos na semana passada, mas não chegamos a concluir. Então, eu estou aqui com o Polígrafo 2, que eu já coloquei no Classroom já na outra semana. Nós tínhamos começado a discutir na última aula aqueles conceitos que estão colocados ali: vogal, semivogal, encontros vocálicos, encontros consonantais. Nós fizemos todos aqueles exercícios de separação silábica, hiato, ditongo, enfim. E eu comecei a falar então sobre as regras de acentuação gráfica que estão na terceira página do Polígrafo 2, certo? Eu gostaria que vocês, por favor, pegassem para acompanhar comigo, tá bem? Eu tinha começado na aula anterior a explicar para vocês o que eram os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos, essa diferença, né? Então eu coloquei alguns exemplos no quadro, algumas classes gramaticais que pertenciam aos tônicos e átonos, só para a gente retomar um pouquinho, quem não lembra ou não esteve presente na sala de aula. Então, os monossílabos tônicos são aqueles monossílabos que têm um certo grau de maior importância para a comunicação desse significado das palavras, das frases, né? Então, nós temos os substantivos, são sempre monossílabos tônicos, os adjetivos, os verbos, os pronomes pessoais do caso reto, por exemplo, numerais. Já preposições, conjunções, pronomes oblíquos, eles são sempre monossílabos tônicos, átonos, tá? Então, essa regra, ela se aplica, obviamente, apenas à acentuação dos monossílabos tônicos. Os átonos nunca vão receber acento. E as regras de acentuação, assim, a grande maioria delas, elas sempre precisam ser consideradas para a gente olhar o final, a terminação das palavras. Então, a primeira grande coisa para a gente saber é a classificação dela, como vocês têm ali no quadro, né? Se ela é monossílaba, eu vou aplicar a regra, evidentemente, dos monossílabos. Se ela for oxítona, eu vou olhar para a regra das oxítonas e assim por diante, tá bem? Então, nós vamos começar com a regra dos monossílabos tônicos. Ela é bem facilzinha, só vão receber acento os monossílabos tônicos que terminarem em A, E e O, como vocês têm ali. Então, os monossílabos que terminarem em I, U ou qualquer outra consoante, eles não vão receber acento. Claro que aqui nós temos a exceção do S, né? São monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Então, vocês têm aqui, por exemplo, ali no polígrafo, gás. Gás é um substantivo, por isso ele é tônico. Só, né? Só um adjetivo, então ele vai ser tônico. Dó, substantivo, e aí todas as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são todas tônicas. Só que eu sempre digo que as notas musicais são muito fáceis da gente depreender as regras dos monossílabos, né? Porque, ó, por exemplo, o dó leva acento, o ré leva acento, o mi não leva, né? O fá leva, ó, A, E, O. O sol, como é em outra consoante, não leva. O si também não leva, porque termina em I, tá certo? Eu acho que em termos de monossílabo seria isso. Daí vocês têm ali o numeral 3, por exemplo, né? Leva acento em função de ser um E seguido de S.
A Rafa parou o vídeo para dizer que eu esqueci da nota lá. Tá, então tá, ó, eu tenho uma assistente de produção que tá me dirigindo ali, ok, esqueci do lá, o lá também leva acento por ser terminado em A, tá certo? Ela fez todo o cenário e tá me filmando, me dirigindo o tempo todo, tá bem? Voltando então, o que é interessante da gente observar nos monossílabos é que, às vezes, uma palavra que é escrita da mesma maneira, mas tem uma classificação de classe gramatical diferente, ela pode levar ou não acento. Por exemplo, dê-me seu lápis, por exemplo, né? Esse de é um verbo, então ele termina em E, é tônico, vai levar acento. Agora, quando eu tenho sala de aula, esse de vai ser uma preposição. Então, ela parte dos monossílabos átonos. Então, não vai levar acento. Tá certo? Acho que no mais era isso pra gente observar, tá? Por isso, por exemplo, que o nós, o pronome pessoal do caso reto, nós, leva acento, porque ele é tônico, e o nos, que é do caso oblíquo, os pronomes oblíquos, né? Aqui são átonos, então ele não vai levar acento, essa é a explicação, tá certo? Vou apagar aqui e agora a gente vai para as oxítonas. As oxítonas são muito parecidas com os monossílabos tônicos, tá? Tem só uma única inclusão, que é a terminação em iens, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, a, e, o, são iguais, seguidos ou não de S, tá? Essas são as terminações que as oxítonas levam. Lembrando, oxítonas são aquelas palavras cuja última sílaba é a tônica. Então, é a mesma coisa dos monossílabos. Quando elas terminarem em A, E ou O, seguido ou não de S, elas vão receber acento. E se elas terminarem em ou o seu plural, né, equivalente em língua portuguesa, as palavras em ens, como o que vocês têm ali de exemplo no polígrafo, vocês têm sofá, então, sofás, na verdade, né, filé, cipó, vejam só, A, E e O, reféns. Sempre o acento vai ser agudo nessas terminações, certo? Às vezes os alunos têm tendência a colocar um pouquinho o circunflexo, né? Fica um pouquinho em dúvida em função desse som um pouquinho mais fechado, mas é sempre agudo, tá? Parabéns, enfim, que vocês têm ali. Refém, o seu singular, também com acento agudo, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção são das formas verbais que vêm acompanhadas de um pronome do caso oblíquo, por exemplo, que vocês têm ali é o compô-lo. Os alunos geralmente têm dúvida, como é que a gente observa, como é que a gente classifica uma forma verbal como essa? Na verdade, aqui eu tenho o L e o pronome oblíquo o. O que eu vou fazer? Eu vou ignorar esse pronome aqui e vou analisar essa palavra como uma outra qualquer. Compô-lo. Oxítona terminada em O leva acento. Aqui no caso, sim, acento circunflexo por ter esse O um pouquinho mais fechado. Tá bem? Agora, aquela regrinha assim que eu considero a mais chatinha delas todas, vou apagar com uma esponjinha. Eu acho que fica mais fácil, fica mais limpinho logo o quadro, tá? As paroxítonas, elas são as mais chatinhas. Não por serem mais difíceis, mas porque nós temos mais terminações. Mas depois eu quero ensinar para vocês como raciocinar na acentuação de forma que vocês não precisem decorar aquilo que a gente falou na última aula, né? Muitas vezes o aluno acaba acentuando a palavra sem pensar na regra.
Eu leio muito, então eu sei que a árvore tem acento e eu vou acentuar porque eu vejo muito. Mas não é por aí. Existem regras que precisam ser estudadas para que a gente possa acentuar uma palavra de repente que nunca viu na vida, ou que possa também saber pronunciar uma palavra que nunca viu na vida antes, tá bem? Então, as paroxítonas, lembrando que são aquelas que têm a sua penúltima sílaba tônica, certo? Contando sempre de trás para frente, né? Como é o caso aqui que vocês têm de tórax, né? Tórax. Última, penúltima, essas são as palavras paroxítonas. Sempre a contagem de trás para frente e aquilo que a gente já falou na última aula. Última, penúltima, antepenúltima, que seria para o paroxítona. Para cá não tem possibilidade nenhuma em língua portuguesa de a palavra ter sua sílaba tônica. Em língua portuguesa não importa quantas palavras, quantas sílabas a palavra tiver, como tônica, ela só vai ser última, penúltima e antepenúltima. Tá? Então, a palavra ser maior ou menor não vai facilitar ou dificultar em nada de a gente acentuar, porque só tem que analisar sempre as três últimas, tá? Então, as paroxítonas, elas vão levar acento quando a sua última letra, ou último conjuntinho de letras, terminarem R, como em caráter, X, como em tórax, N, como em hífen, sensível, L como insensível, I ou IS, táxi, uma palavra que as pessoas não colocam muito acento, não sei porquê, mas ela é paroxítona terminada em I, lápis, I ou IS, os sons nasais, ali como em ima, órfão, órgão e bênção. E aí tem uma dúvida que os alunos geralmente têm, eles dizem assim, ó, que nem quando chega em ima, tá? Ima. Eles dizem assim, professora, como é que tu nos disse que não existem dois acentos em uma palavra, não existem dois acentos em uma palavra da língua portuguesa? Porque o tio não é acento, tá? O tio, ele é uma notação que marca a nasalização. Lembra quando a gente estudou semana passada as notações lexicais? Pois é, o tio é um sinal que vai marcar a nasalização dessa palavra. Ele não marca que essa aqui é a sílaba tônica. Ele só marca que o ar, como a gente estudou na última aula, vai sair pelas fossas nasais, né? Que nós vimos a formação dos sons na semana passada, tá? Então, o acento tá aqui. A sílaba tônica está aqui, certo? Ons, que eu sempre digo que é a regra da química, os prótons, os nêutrons, os elétrons, são palavras ali, vocês têm super específicas, né, que não vão mudar, enfim, muito a nossa vida, mas diante de palavras mais simples, como prótons, nêutrons e elétrons, e nomes de pessoa, né. Aí os alunos sempre perguntam também sobre em relação a nomes de pessoas, como é que funciona isso? Deveriam seguir as mesmas regras de acentuação da língua. Então, Nelson é um nome que deveria ter acento, porque é paroxítono terminado em ON. Só que às vezes as pessoas não registram assim. Claro que a gente sempre tem que escrever o nosso nome conforme consta no nosso RG, mas no momento de se batizar um filho, né, a gente tem que pensar, tá? Cláudia, Cecília tem acento porque é paroxítona terminada em ditongo. Tem que botar, tá? Depois a gente vai ver isso. O S, ou uns, como em Vênus, álbum em médiums. PS, não é P ou S, é PS. PS é a regra, eu sempre digo, a regra da academia. Bíceps, tríceps, quadríceps, tudo leva acento, tá? Não é porque a gente não tá podendo ir na academia agora que essas palavras vão perder seu acento, tá bom? E agora sim o ditongo, que é a regra da Cecília, tá? Lembrem disso, Gláucia e colegas. O ditongo,
a gente já estudou bastante na aula passada, né? Por que a gente não considera, por que a gente não separa que nem vocês têm ali, ó? Si, em, se, a. Por que a gente não trabalha não separa si, em, si, a? Porque daí eu vou estar dando a essa semivogal um status de vogal e vou pronunciar si, em, si, a. Algumas gramáticas até falam em proparoxítonas eventuais, né? Que são essas palavras assim, mas elas são, né, mais comum considerá-las paroxítonas terminadas em ditongo. Então, por isso que eu uso esse acento aqui, né? Tem vários alunos que chegam contando algumas frasezinhas que eles usam para decorar essas terminações, né? Eu ganhei uma frase quando eu estava no ensino médio, acho que a minha professora ensinou, e eu nunca mais esqueci. Que é essa aqui, ó. Usei um lirão XNPS 11, tá? O que é isso? O que é um lirão? Não faço a menor ideia, tá? É uma frase ridícula, que não diz nada, mas eu sempre, quando vou acentuar uma paroxítona, eu acabo lembrando dela. Então, como é que a gente raciocina aqui, ó? O S, o ditongo, o M, o L, o I, o R, os sons nasais, que daí é o ão, o A ou o ão, o X, o N, o PS e a regra da química, tá certo? Usei um lirão XNPS 11. Alguns alunos também às vezes chegam dizendo um xirumps não lê ditongo, mas uns xirumps não lê em ditongo. Só que daí dá um problema com o novo acordo, essa é uma frase mais antiga, porque o verbo ler, conjugado, né, na terceira pessoa, leem, antes recebia acento, agora não recebe mais. Então eu não gosto muito de ensinar essa frase para não confundir. Depois a acentuação dos verbos é uma outra história, tá certo? Próxima regra, a gente já viu, né, a regra das proparoxítonas. Mas o que todas elas levam acento? Mas o que eu quero mostrar para vocês que eu acho assim o mais importante, tá? Eu não sei se vocês... Opa, caiu meu papo. Não sei se vocês se deram conta disso, tá? Mas ali embaixo, onde tem esse esqueminha, nós temos um quadro resumo das principais regras. E se vocês observarem ali, vocês vão ver que essa é a lógica. A acentuação é lógica, tem que entender isso. Todas as terminações que recebem acento nas oxítonas, tá? A, E, O, em, ens, não vão se repetir nas paroxítonas. Elas são excludentes, digamos assim, tá? E as proparoxítonas sempre vão levar acento. Então, se eu acabar decorando só a das oxítonas, tá? O, A, E, O, em, ens, eu sei que toda aquela outra terminação possível, tá? Só vai receber acento se a palavra for paroxítona. Deu para entender isso? Então, por exemplo, olha só. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com as palavras inventadas. Tem um exercício ali, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou pegar a palavra árvore, tá? Uma palavra super fácil. Árvore. Primeira coisa para separar para acentuação é separar a sílaba. Logo, tá? Digamos que eu fosse uma estrangeira e não soubesse como se pronuncia essa palavra e essa palavra, enfim, num contexto hipotético, estivesse escrita, não soubesse as regras de acentuação, enfim, ela estivesse escrita sem o seu acento, tá?
como é que a gente raciocina? Bom, primeiro lugar, eu separo as sílabas. Eu vou raciocinar assim, tá? Se ela for proparoxítona, ela deve levar acento. Se ela for paroxítona, ela não leva acento, porque ela termina em E. Se ela for oxítona, se eu pronunciar arvorê, ela deveria levar acento, tá? Então, são esses raciocínios que são excludentes. Se ele levar acento aqui, ele não vai levar acento aqui. Se ele levar aqui, ele não vai levar acento aqui, tá? Esse é o raciocínio da acentuação. Então, se eu estiver diante, é claro que aqui a gente sabe que leva acento porque é proparoxítono. Então, se eu estiver diante de uma palavra inventada, e vocês têm ali um exercício, como uma delas se escreve assim, tá? Bom, tô dizendo para vocês que essa palavra não tem acento, tá? Não tem acento. Agora como é que eu vou pronunciar ela se ela não tem acento? Eu pronuncio chofafar, chofafar, chofafar ou chofafar. Ela tá escrita sem acento, tá? Uma palavra inventada. Então, como é que eu vou raciocinar? Primeira coisa, eu vou separar as sílabas. Bom, se tá escrito sem acento, eu sei que ela não pode ser proparoxítona, porque se ela fosse proparoxítona, ela deveria ter acento. Então, eu sei que chofafar não é. Bom, se ela for paroxítona, ela deve ou não ter acento? Se ela fosse paroxítona terminada em AR, ela deveria ter acento. Então, aqui também não pode ser, tá? Porque ela deveria ter acento por ser terminada em R. Se sempre, isso o raciocínio é sempre assim, ó. Sempre são 3 possibilidades de leitura de sílaba. Quando eu tenho uma palavra, sempre em 2 opções ela vai levar acento e em uma não. Então, se ela não tem acento, eu sei que é aquela sílaba que eu devo pronunciar como tônica, né? Então, oxítona terminada em R leva acento? Não leva, porque é a paroxítona terminada em R que leva acento. Então, eu sei, ok, aqui não vai ter acento, então a sílaba tônica vai ser chofafar. O far vai ser. Então, para isso que existe acentuação, gente, não é para ralar a gente em prova. É para que eu, diante de uma nova palavra, consiga levantar hipóteses e acertar qual é a sua pronúncia. Deixa eu pegar mais um exemplo ali, ó, que eu tenho dos exercícios. Aqueles de palavras inventadas. Quais são eles? Eu tenho aqui essa aqui. É assim, tá? O exercício está dizendo que ela é oxítona, tá? Como é que a gente faz esse exercício de palavra inventada? Eu sempre vou ter que dar pra vocês qual é a classificação que eu quero que ela tenha, tá? Se eu tô dizendo que ela é oxítona, a sílaba tônica vai ser essa aqui. Então, vai ser assim, assim e assim, tá? Se ela fosse proparoxítona, levaria acento? Sim, deveria levar, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Se ela fosse paroxítona, ela levaria? Sim, porque ela é terminada em I. Agora, vai ser sempre autoexcludente essas duas. Quando leva aqui, não leva aqui. Quando leva aqui, não leva aqui. Então, se ela termina em I e levaria acento aqui, é óbvio que aqui ela não vai levar. Então, se ela tô dizendo, o exercício diz que ela é oxítona, então o jeito certo é escrever assim, sem acento. E daí eu sei que eu vou pronunciar menini. Ela sem acento, a única pronúncia correta seria essa. Tá bom? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo.
vou fazer em vídeos menores as próximas regras, tá bom? Pra gente já ir postando e não dar problema com vídeos muito longos até pra carregar pra vocês, tá bom? Até o próximo!